Se você chegou aqui, é porque você quer conhecer mais sobre política. Não a política que é ensinada aí fora, mas o que a Bíblia diz sobre política. E é este o propósito desta série de estudos sobre política à luz das Escrituras. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira aula dessa série de estudos. A primeira aula é justamente para entendermos a origem da política, onde tudo começou. Então, antes de falar a sua origem, vamos entender a necessidade de fazermos essa série de estudos aqui. A primeira necessidade é justamente por causa de uma mentira que é contada aí fora. O cristão, ele não pode se envolver com política, muito menos aprender então, né? Essa é mentira, meus queridos, e com essa série vamos perceber por que isso é uma grande mentira. Segundo motivo é para não ser enganado por ideologias. Temos várias por aí e elas estão influenciando todos nós, os nossos filhos, em tantas áreas da vida. Então, como cristão, devemos estar conscientes do que a Bíblia diz sobre política para não seguirmos essas formas de pensar sobre política, sobre governo, sobre a vida em comunidade. E terceiro, porque é responsabilidade de todo cristão saber sobre política também. Se você é um cidadão, você mora em um estado, em um país, então você precisa saber o que está acontecendo onde você mora. Você vai voltar uma hora ou outra, você tem que entender as coisas. Então, como cristão, somos responsáveis pelos nossos votos para que indicamos ali. Então, para fazer isso, ter uma compreensão bíblica é extremamente necessário. E eu prometo para você que até o final deste curso, dessa série, você vai estar bem equipado para tomar boas decisões e até poder conversar sobre política com pessoas que pensam diferente de você. Então, é a promessa que eu faço se você for até o final, ok? Então hoje vamos começar a entender de onde vem, qual é a origem da política. E meus queridos, está muito fácil de percebermos onde tudo começa. Onde tudo começa na Bíblia? Se você falou Gênesis, você acertou. É justamente. Gênesis temos a base e o princípio de tudo que nós fazemos. Ok? Lá conseguimos encontrar a origem. E a política não é diferente. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis 1:28, você vai encontrar algo assim. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchi a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Olha só que interessante então. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchi a terra e a sujeitai. Então, tenha muitos filhos. Ok? Cuide das coisas, domine todas elas. Então, aqui a gente vê a fagulha, se a gente pode dizer assim, o princípio de política, de cuidar do outro, de gerenciar as coisas que Deus nos deu. Então, política tem a ver com esse cuidado com os outros, essa organização. E aqui está, Adão e Eva precisam organizar, precisam gerenciar todas aquelas coisas. Eles precisam fazer política. Precisam conversar sobre o que vai ser e como vai ser todas as coisas que eles receberam como responsabilidade para viver aqui. Então, olha só que interessante. Onde vem a ideia de política? Gênesis 1:28, já encontramos este princípio, essa ideia. E ao longo das Escrituras, ela vai ficando cada vez mais claro, ok? Tendo muito mais estrutura e nos revelando qual é o grande propósito de política, de governo, tá? Então, aqui a gente já consegue perceber isso. Mas agora, o que está por trás disso? Se você entendeu que agora a origem de política ela é bíblica, ela não é uma consequência do pecado, muito menos um mal necessário. Ela é criada por Deus. Agora veja, temos 3 implicações que você precisa sair desse vídeo aqui entendendo bem. Primeira, que Deus é soberano. E o que isso tem a ver com política? Qual é a implicação disso quando a gente fala sobre política? Porque algumas pessoas acham que Deus não tem o controle da política. Como se tudo que acontecesse nos governos do mundo fossem aleatórias ou marcada pelo poder dos homens. Queridos, quando entendemos que Deus é soberano, nós colocamos a política no devido lugar. Algo de tantas outras coisas que Deus governa, que Deus cuida. Então, quando eu falo aqui de Deus soberano, eu estou falando quem é que manda aqui? Deus que manda aqui. E quantas coisas que Deus manda? Em todas. Em
todas elas. O pastor e alguém que trabalhou também na política, chamado Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: não há um centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana, sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não brade, é meu. Agora veja o que a palavra de Deus diz, Romanos 13, 1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Não é uma invenção humana, não é uma reação do pecado ou da queda, mas uma instituição do Senhor. Então, quando falamos sobre política, estamos falando de mais uma esfera, guarda esse nome que a gente vai falar sobre isso bastante. É algo de Deus. Política é de Deus. Por isso que o cristão ele deve saber entender sobre política, porque este é um dos assuntos de Deus e todo cristão piedoso ele quer saber o que Deus diz sobre todas as coisas, tá bom? Então, este é a primeira implicação que você precisa entender quando se fala sobre política e sua origem. Deus é soberano sobre também a política. Então, calme seu coração com relação aos governantes. Deus está governando tudo e todos. Segunda coisa, imago Dei, um termo latino, mas que significa imagem de Deus. O que significa? Que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Em termos simples, é como se Deus colocasse as características dele, não todas, algumas, em nós. Então, a ideia de gerenciar, de organizar, de planejar, são atributos, são características de Deus. Deus gerencia, Deus organiza, Deus planeja. E Ele colocou isso também em nós. Então, o ser humano, ao ser criado, ele carrega também essas características. Então, Deus pede para Adão e para Eva fazerem algo que Deus deu a capacidade para eles fazerem. Dentro de casa não gerenciamos, não organizamos as coisas. Aqueles que têm filhos, eles precisam organizar os filhos, eles precisam fazer planejamentos para dentro de casa. No seu trabalho não é assim. Agora pense de maneira mais ampla agora. O seu município não precisa ser organizado, planejado. Não precisa de direções, não precisa ser pensado. Então, o nosso Estado, o nosso país precisa de tudo isso. Então, quem é que deu essa capacidade para podermos gerenciar e pensar nessas coisas, organizar essas coisas? Isso vem de Deus. Quando Deus nos fez, Ele nos fez com essa capacidade, porque essa é uma capacidade de Deus. Então, nós temos também essa possibilidade. Então, Gênesis 1, 26 diz assim: e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que você tem características, atributos que Deus tem e compartilhou com você. Então, a terceira implicação de quando pensamos sobre a origem da política é que ela está dentro de um mandato criacional. Que mandato é esse? Ainda em Gênesis, lemos aqui inclusive alguns textos já, em Gênesis 1, 28, ok? Que encontramos os mandatos. Que mandatos são esses? Mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. O mandato espiritual diz respeito à adoração a Deus. A vida é com Deus, o relacionamento espiritual com Deus. O mandato social diz respeito à família, ao próximo. E o mandato cultural diz respeito às responsabilidades fora do lar com toda a criação. Então, neste mandato que estamos vendo aqui, estamos vendo a origem da política no mandato cultural. Steve Bishop diz o seguinte: o mandato cultural para desenvolver e encher a terra não foi cancelado após a queda. Gênesis 1, 28 é antes da queda. Isso significa que a política, que a preocupação em gerenciar e organizar a vida comunitária não vem depois do pecado, mas já é uma criação do Senhor e não foi influenciada diretamente com o pecado. A gente vai ver que ela sofre influência depois, mas a criação é anterior, no mandato cultural. Então, a nossa responsabilidade de cuidar das coisas do Senhor, de gerenciar as coisas do Senhor, trabalhar, ela é uma ordenança, é uma criação de Deus. E por isso precisa ser exercida. Então, para quem trabalha diretamente com política no governo, está cumprindo o mandato cultural.
de trabalhar, de gerenciar a criação de Deus. Então veja que interessante isso. Estamos diante de uma ordenança, de uma convocação de Deus para cuidar da humanidade com a ferramenta política. E a gente viu até agora que esta ferramenta ela é criada por Deus desde Gênesis 1, 28. Deus colocando essa responsabilidade na mão de Adão e de Eva. Mas essa responsabilidade é só deles? O que você acha? Acreditamos que não. Acreditamos que todos os homens, todas as mulheres são vice-regentes de Deus. Adão e Eva eram os primeiros, mas toda a criação carrega a responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Então veja bem, se Deus é o Deus supremo, o Deus rei, que criou todas as coisas, que decidiu como devem ser todas as coisas, mas nos colocou neste reino dele para cuidar, para viver com as coisas desse rei, nós devemos cuidar das coisas dele. Nós devemos zelar pelas coisas desse rei. Então, é nesse sentido que somos vice-regentes. Nós regemos as coisas que Deus fez para quem? Para Ele. Para Ele. Então, de acordo com Johannes, ele disse que a política é a arte de juntar os homens para o propósito de estabelecer, cultivar e conservar a vida social entre eles. Então, como vice-regentes, essa é a nossa responsabilidade de cuidar, de planejar, de organizar a vida na criação de Deus, do jeito de Deus e para Deus. Então, como vice-regentes, e depois a gente vai pegar essa palavrinha e trocá-la para mordomos, ainda fica mais claro ainda qual é o nosso papel na humanidade, que podemos entender então qual é a nossa função aqui, diante das coisas que Deus nos fez. Então, nessa vice-regência, nessa mordomia, usamos a política para cuidar das coisas do Senhor. Está entendendo? Consegue me compreender até aqui? Então, uma outra definição da função da política que a gente pode pensar também, no que diz respeito à sua origem, destina-se a proporcionar uma convivência harmoniosa e imparcial e não a conceder vantagens ou privilégios individuais. Se você mora no Brasil, você sabe que na prática não é isso que experimentamos. A maioria pensa em si mesma, mas a política ela sempre foi para cuidar do próximo. Vamos entender ainda quais são os propósitos da política, tá? Mas só para você entender como a sua origem. Então, nesse sentido, todas as instituições, elas estão ordenadas por Deus, foram criadas por causa de Deus e para Deus, tá? E nós somos agentes que vivem no mundo de Deus, usufruindo das coisas de Deus, cuidando das coisas de Deus, para a glória dele e por causa dele. John Witt Jr., ele diz o seguinte: todas as instituições sociais têm sua origem última na criação. Cada uma tem o dever legal de funcionar em conformidade com as ordenanças da criação de Deus. Então, o que você aprendeu até aqui? Que a política ela tem origem em Deus, como todas as outras instituições existentes. Deus que criou e planejou elas. Então, nós, como agentes, vice-regentes, como mordomos, usamos as instituições para viver no mundo que Deus criou. Então, Ele fez de um jeito, com um propósito, e nós devemos seguir esses propósitos, nós devemos usar essas ferramentas que Deus já criou. Ok, não se esqueça, o pecado ele dificulta isso, tá bom? Vamos compreender isso melhor na nossa série, mas eu quero que agora você entenda isso, que a política ela tem origem em Deus, mais exatamente em Gênesis 1:28, porque Deus é soberano, tudo vem dele, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus, então podemos fazer política, temos racionalidade, temos esperteza, podemos planejar, porque Deus é assim. Então, este é um pouco do que vimos na aula de hoje. Essa é a ideia para hoje. Semana que vem já estar com o próximo vídeo para dar continuidade à nossa série. Se foi proveitoso para você, não se esqueça de se inscrever no canal para receber a continuação desta série. Curta e compartilhe aqui embaixo se você já tinha entendido assim, que a origem da política começou em Gênesis 1:28. Até a próxima aula.